Boa tarde, meus queridos irmãos e irmãs. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo e ler duas passagens. A primeira encontra-se em João, capítulo 3, um testemunho importantíssimo de João acerca de Jesus. Eu gostaria de ler os versos 25 até o verso 30. João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 25, diz assim: Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu-lhe João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse. Eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo que está presente e o ouve. Muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. E segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Vamos ler todo esse capítulo. Segunda Coríntios 4. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos.
sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Que Deus continue nos abençoando através da sua palavra. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer e afirmar e deixar bem claro que eu concordo, e não apenas concordo, como também creio na importância de termos uma igreja que seja relevante. Contudo, eu, enquanto preparava e pensava sobre o tema que me deram, uma espiritualidade para uma igreja relevante, e vendo que os temas todos iriam seguir nessa mesma preocupação com a relevância da igreja, eu fiquei me perguntando sobre o que é que significa para nós hoje ser relevante. O que significa para nós, numa cultura predominantemente marcada pelo narcisismo, significa relevante ou relevância? É claro que talvez na mente de muitos de nós isso significa algo como importância, valor, admiração, reconhecimento, mas talvez uma outra pergunta tão importante quanto é: o que é que precisa ser relevante e por quê? E isso tem me feito considerar que a busca pela relevância, embora possa representar um caminho necessário, fundamental para a igreja no século XXI, no nosso país, pode também, por outro lado, representar uma inversão perigosa, ou quem sabe uma armadilha perigosa, traiçoeira para nós e, sobretudo, para as nossas igrejas ou as nossas instituições. Porque o que é muito fácil perceber hoje em dia é que nós valorizamos ou preocupamos em valorizar muito mais a forma do que o conteúdo. Essa é, em certa medida, a marca da nossa cultura, da nossa civilização. No texto de 2 Coríntios que lemos, talvez a nossa grande preocupação hoje, pensando até mesmo na igreja, seja com o vaso e não com o tesouro contido nele. Ou talvez, olhando para o testemunho de João Batista, a nossa grande preocupação talvez seja em fazer com que Cristo nos torne maiores, na medida em que Ele mesmo se encolhe, na maneira como nós nos preocupamos com a nossa própria relevância. Eu escolhi esses dois textos porque, de certa forma, eles dão o tom para essa preocupação. Quando João Batista testemunha acerca de Jesus, dizendo: convém que ele cresça e que eu diminua. Ou quando Paulo usa essa imagem, essa metáfora extraordinária, dizendo que somos vasos de barro, que
que carrega um tesouro preciosíssimo, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Mas para que esse Evangelho permaneça como uma preciosidade, é preciso que o vaso permaneça como de barro, e não de porcelana. E hoje me parece que a grande armadilha que essa palavra representa para nós é o risco de valorizarmos o vaso e não o conteúdo dele. E pelo que o Marcelo acabou de falar, e pelo que eu ouvi hoje de manhã do Ziel, nós temos essa preocupação hoje. Há um esforço enorme das nossas instituições, das nossas organizações, das nossas denominações, das nossas igrejas locais, em preocupar-se cada vez mais com a imagem e cada vez menos com o caráter, cada vez mais com a visibilidade da instituição e cada vez menos com o poder e a beleza do Evangelho que ela deve proclamar. Nós trocamos a simplicidade pela sofisticação, e isso pode representar um perigo imenso para o futuro da igreja, e já representa um perigo terrível para as nossas igrejas, para as nossas instituições, para nós mesmos. Esse grande escritor inglês, C.S. Lewis, num dos livros dele, acho que bastante conhecido de todos nós, que são aquelas cartas de um diabo a seu aprendiz, e para quem não leu esse livro, são várias cartas de um diabo mestre experiente orientando um discípulo seu, um aprendiz na arte da tentação. E na carta 25 dessas cartas, existe uma dessas preciosidades de C.S. Lewis, que sempre que eu leio e releio, é um dos meus livros de cabeceira, e eu gosto de reler essas cartas, e todas as vezes que eu releio essa carta, ela me chama a atenção para o estado e para os riscos da nossa igreja hoje, no século 21. E ele diz assim, o diabo mestre falando para o seu discípulo aprendiz: o que nós desejamos, se não houver mesmo jeito e os homens tiverem de tornar-se cristãos, é mantê-los num estado de espírito que eu chamo de cristianismo e alguma outra coisa. Você sabe, cristianismo e a crise, cristianismo e a nova psicologia, e por aí vai. Se não houver saída, e eles se tornarem cristãos, deixe-os ao menos cristãos com um diferencial. Substitua a fé em si por alguma moda com colorido cristão. Faça com que eles tenham horror da mesma coisa de sempre. Ficou muito apagado, né? Desculpa. Faça com que eles tenham horror da mesma coisa de sempre. E eu gostei disso. O que o demônio mestre estava dizendo era basicamente o seguinte: olha, o que você precisa fazer com esse cristão, se você não consegue evitar que ele se torne um cristão, faça com que ele seja cristão com um diferencial. Faça com que ele se canse de ser simplesmente cristão. Noutras palavras, leve-o a ter horror da mesma coisa de sempre. E ele diz, o horror pela mesma coisa de sempre é uma das mais preciosas paixões que incutimos no ser humano. Uma fonte infinita de heresias na religião, de conselhos estúpidos, de infidelidade conjugal e de inconstância nas amizades.
Se você incutir nessa pessoa o horror pela mesma coisa de sempre, nós acabamos com a igreja, com o casamento, com a família, com a amizade e com tudo mais. Bem, isso foi escrito na metade do século passado. Mas o nosso cenário hoje é um cenário de seres humanos cansados da mesma coisa de sempre. Precisamos inovar. Para um casal, o mesmo sexo de sempre não é suficiente. Precisa ser selvagem, tântrico. Não tenho a menor ideia do que seja isso, mas é o que dizem que tem que ser. Porque não vale a pena ser a mesma coisa de sempre. Nós vivemos entre essa necessidade de encarar o novo, que é um desafio, como já foi dito aqui, mas esse desafio, ele traz consigo uma oportunidade e, ao mesmo tempo, uma armadilha. Não basta ser simplesmente cristão. É preciso ser um cristão mais aberto, mais moderno, mais renovado, mais conservador, mais fundamentalista, mais liberal. Ser simplesmente cristão não é suficiente. Não basta ser simplesmente igreja. É preciso ser igreja relevante, inovadora, aberta. E quanto mais relevante for o vaso, menos relevante será o tesouro contido no vaso. Quanto maior for a nossa preocupação com a estética e com aquilo que pode servir de algum chamariz e que pode despertar algum tipo de interesse, o risco de enfraquecer o conteúdo será sempre muito grande. E como eu disse no início, nós temos hoje o narcisismo como um pano de fundo para esse desejo, essa necessidade, essa busca pela relevância, por esse diferencial, que imagino que a maioria não sabe exatamente o que é que significa. E nessa busca pela relevância, há umas características que a Organização Mundial de Saúde, nesse manual que dá os diagnósticos dos transtornos de personalidade, e que até pouco tempo atrás, até agora, o narcisismo foi considerado um transtorno de personalidade. Ela traz uma lista dos diagnósticos. O Dr. Houston, que o Ariovaldo mencionou ainda há pouco, ele usou esses mesmos sintomas do Conselho da Organização Mundial de Saúde e fez pequenas adaptações, usando a palavra liderança, para nos ajudar a identificar quão narcisistas hoje nós somos. Veja bem, alguns desses princípios de uma personalidade narcisista, ele traz consigo uma noção de autoimportância grandiosa, acentuada por conceitos fantasiosos de liderança. Uma preocupação com fantasias de sucesso, poder, brilhantismo e beleza ilimitadas, que tendem intrinsecamente ao reducionismo e, portanto, em última instância, traem a alma do homem. Um exibicionismo a serviço da publicidade, com a finalidade de aumentar e gerar
falsas expectativas. Marcelo falou muito sobre isso ainda há pouco. Fortes sentimentos de raiva, inferioridade, vergonha, humilhação ou vazio diante da crítica ou da indiferença dos outros. Vejam se os nossos líderes, se nós não estamos enquadrados em algumas desses diagnósticos. Um sentimento de que o mundo lhe deve muito, de modo que o indivíduo é tomado por um profundo sentimento de injustiça, ciúme, inveja e ressentimento quando não é reconhecido. E daí vem toda essa onda de vitimação típica dos nossos líderes narcisistas. Exploração interpessoal que leva o indivíduo a derrubar outros que se apresentam como rivais em potencial e que criam alguma ameaça ao ego inseguro do narcisista. Relacionamentos que oscilam entre a superidealização ou então a desvalorização e nunca se caracterizam pela estabilidade ou pela constância. Uma falta de empatia que torna esse líder incapaz de tratar os outros com sensibilidade e gentileza e no final os outros se sentem explorados e manipulados. Os desdobramentos disso, que muitas vezes aparecem travestidos com essa palavra relevância, ou busca por excelência, ou o que quer que seja, é que nós desenvolvemos uma ênfase imensa, enorme na aparência, como o crescimento numérico, como a venda, como a maneira como nós somos vistos nas redes sociais, pessoas que, quando você as conhece pessoalmente, são completamente outras do que aquelas que vendem a sua imagem nas redes sociais, criando inúmeros artifícios para se tornar agradável, relevante, reconhecido, visível, visto, paparicado, exaltado, mimado. E o espaço para a consciência do outro, seja Deus, seja o próximo, vai ficando cada vez menor, uma vez que eu sou absorvido pela minha própria necessidade de realização e relevância. Cultivamos uma enorme dificuldade de aceitar aqueles que não pensam ou não partilham do nosso jeito de ser. E as nossas igrejas se transformam no espaço de realização pessoal e uma forma de autopromoção ou exultação. E o que nós vemos hoje é que não há uma preocupação legítima em pregar o evangelho do reino e sim anunciar as ideias de determinadas pessoas, de determinados teólogos. E daí surgem expressões como a teologia da prosperidade, de que a grande função de Deus é nos atender e saciar o nosso ego mimado e insatisfeito. A igreja se apresenta como uma grande prestadora de serviços, um tipo de pregação e de louvor, de autoajuda, que nega o sofrimento e esquece o sofrimento, e o surgimento cada vez maior de músicas com elevado teor subjetivo, que não dizem absolutamente nada. O Dr. Houston, nesse livro, ele diz que o narcisismo constitui um sintoma de uma cultura moribunda, onde o ascetismo tradicional
é substituído por uma cultura terapêutica indulgente. E o tipo de personalidade que passa a dominar é a do homem autoindulgente, exibicionista, sensual e movido pelas aparências externas. Isso, meus queridos irmãos e irmãs, produz desdobramentos enormes quando a nossa percepção, a nossa compreensão de relevância é invertida. Veja bem, é uma palavra que certamente pode e deve ser usada muito apropriadamente para a Igreja de Jesus Cristo no século XXI e os grandes desafios que ela tem diante de si. Mas se nós não a compreendemos adequadamente, ela representa para nós uma armadilha brutal, perigosíssima, fatal para a Igreja e para cada um de nós. Podemos afirmar com toda segurança, e devemos seguir afirmando, que nós não fomos chamados para ser relevantes, nós fomos chamados para ser santos. Há uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Nós não seremos julgados pela nossa relevância, seremos julgados pela nossa fidelidade a Jesus Cristo, Senhor da Igreja. Me chama a atenção o fato de que essa preocupação com a nossa visibilidade tomou e vem tomando um espaço enorme na nossa preocupação, deixando essa agenda, esse chamado bíblico e cristão para santidade, para fidelidade, num segundo, terceiro, quarto plano, e nós vamos nos preocupando cada vez mais em obter as ferramentas, sejam elas tecnológicas, sejam elas mercadológicas, para fazer com que o vaso seja cada vez mais sofisticado, em detrimento do tesouro contido nele. Então, para terminar essas citações do Dr. Houston, ele diz assim: ao atuar de forma competente e eficaz sobre o mundo externo, muitas vezes em detrimento da consciência interna de quem realmente somos ou de quem deveríamos ser, essa liderança ou essa igreja pode receber um reconhecimento falso, o que agravará ainda mais suas características. Frequentemente os líderes, dependendo de como são vistos, fazem concessões, desenvolvem e aprofundam inconsistências internas e até passam a temer o autoconhecimento, passam a exercer uma liderança cada vez mais a partir do exterior, ao invés do seu interior autêntico e verdadeiro. Veja, o que acontece quando nós vamos nos ocupando cada vez mais com essa preocupação com a visibilidade e a forma como o mundo externo nos vê, nós corremos o risco de nos afastar a uma distância perigosa da nossa própria consciência e da própria realidade de quem somos, fazendo com que o meio e o fim se invertam, com que o interior e o exterior se invertam. E quanto mais avançamos nessa direção, mais nos distanciamos daquilo que somos, criando uma incongruência, não só na vida pessoal, mas, sobretudo, na própria igreja e no testemunho de Jesus Cristo. Então, o cristianismo, ele torna-se irrelevante quando a preocupação com a visibilidade da igreja torna-se maior do que a preocupação com a credibilidade do caráter. E a espiritualidade cristã torna-se irrelevante
quando a preocupação com o exterior, com a imagem, torna-se maior do que a preocupação com o interior, com os afetos, com o coração, com aquilo que de fato nos move e faz com que os nossos movimentos e as nossas ações sejam determinadas por uma realidade transformada pelo poder do Evangelho em direção ao próximo, em direção a Deus, e não uma preocupação em fazer com que o exterior, a aparência, a visibilidade, seja a coisa mais importante para nós. Então, eu queria destacar algumas incongruências nessa busca pela relevância e depois eu vou caminhar para uma conclusão. Nessas incongruências eu pergunto, é possível para mim e para você ser relevante e ao mesmo tempo tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos, renunciando tudo o que temos? É possível. É possível ser relevante e, ao mesmo tempo, ser um servo de Deus e do próximo, lavando os pés uns dos outros? É possível ser relevante e, ao mesmo tempo, aceitar o chamado à rejeição e ao sofrimento? É possível que um médico que vá se dedicar a cuidar de comunidades ribeirinhas no interior da Amazônia se preocupe com relevância? É possível. Veja, eu não estou querendo negar, eu estou querendo dar o tom. Essa é a minha intenção. Há uma relevância no trabalho desse médico, como há uma relevância imensa na vida e de muitos irmãos e irmãs e em muitas das nossas igrejas e instituições. A questão toda é: o chamado de Jesus é um chamado que envolve tomar a cruz da obediência, a cruz da renúncia, a cruz da rejeição e segui-lo. O chamado de Jesus envolve lavar os pés uns dos outros. Essa é a relevância do Evangelho. A relevância do Evangelho não está em sermos reconhecidos publicamente por sermos pessoas que aparecem na mídia e cujas igrejas têm a melhor música, a melhor banda, a melhor arquitetura, ou seja lá o que for. Não. A relevância do Evangelho e a relevância da igreja é uma relevância oculta. Paulo, ele não está preocupado com essa estética. Ele diz, olha, o Evangelho permanece encoberto para aqueles que ainda permanecem cegos. E o Evangelho permanece como uma verdade libertadora e redentora para aqueles que o Espírito abriu os olhos através da pregação da Igreja de Jesus Cristo. Paulo não estava preocupado em criar mecanismos para tornar a sua pregação simpática. Ela era simpática e, ao mesmo tempo, antipática. Ela era uma verdade abraçada por aqueles que o Espírito ia abrindo os olhos e rejeitada por aqueles que mantinham seus olhos fechados. Então, nessas armadilhas, nós corremos o risco de inverter o meio com o fim. Como eu disse no testemunho de João Batista, ele afirma: convém que ele cresça,
que eu diminua. A grande inversão que vivemos hoje na nossa cultura envolve o grande mandamento: amar a Deus com todo o coração, alma, força, entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. O que é mais comum entre nós é amar a nós e usar Deus e o próximo para atender os nossos caprichos. Quem está lá no fim da fila, ou no fim da fila não, quem é o alvo de tudo isso sou eu. Deus e o próximo são meios que vão atender às demandas do meu ego insatisfeito e mimado. Invertemos. No testemunho de João, ele deixa claro quando ele afirma: eu não sou o Cristo. Eu sou aquele que veio preparar o seu caminho. Mas eu não sou ele. Ou seja, nós somos aqueles que seguimos preparando o caminho dele. Não somos ele. Tendemos a valorizar o exterior em detrimento do conteúdo. Hoje, uma das grandes tragédias do cristianismo é o esvaziamento, a perda de sentido do seu conteúdo, do poder desse evangelho, da riqueza desse evangelho. E terminamos por intensificar o orgulho na medida em que vamos negando a graça. Uma das experiências de Paulo que me impressionam muito, e para mim é um marco da espiritualidade de Paulo, é quando no final da segunda carta aos Coríntios, ele faz essa grande afirmação: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Paulo vinha sofrendo uma crise enorme na sua igreja, uma igreja que ele se dedicou de uma maneira muito diferente. Ele não aceitou receber ajuda financeira da igreja de Corinto, preferiu trabalhar com as suas próprias mãos e prover o seu sustento e assim também ajudar inclusive outras pessoas. Fazia isso nas horas que ele não tinha oportunidade de estar com aquela comunidade. Mas surgiram ali naquela comunidade, talvez uns líderes assim, mais arrojados, mais modernos, mais cheios de ideias novas, etc., e foram seduzindo as pessoas, atraindo gente atrás deles, e Paulo foi se sentindo profundamente rejeitado, porque ele havia se entregado àquela comunidade, se deu por ela, trabalhou com as próprias mãos, não quis ser pesado a ela, como uma mãe cuida dos seus filhos, ele cuidou daquela gente toda, e de repente ele se vê rejeitado. Ele que já havia sofrido tanto por aquela comunidade, agora se vê rejeitado por ela. E ele entra numa disputa, ele entra num choque com esses líderes, que ele mesmo chama de mensageiros de Satanás, ou de obreiros malignos. Mas ele entra num choque com eles, ele diz: olha, são eles judeus, eu muito mais, são eles isso, eu muito mais, eles fizeram isso, eu fiz muito mais. Ele abre o seu currículo e esfrega na cara de todo mundo, mostrando que ele tinha qualificações muito maiores do que aqueles que estavam ridicularizando do seu trabalho e seduzindo as pessoas. Mas chega um momento em que ele para. Ele chega inclusive a dizer: e tem mais, eu conheço um cara que foi arrebatado até o terceiro céu e teve visões e viu coisas inefáveis. E quando você vai lendo aquilo, você fala: bom, agora ele apelou, jogou sujo, né, golpe baixo,
Mas ele de repente para e diz: olha, mesmo que as minhas visões e as minhas revelações sejam legítimas, eu não estou sendo louco, eu não estou inventando, eu não estou fazendo nada. O que aconteceu, aconteceu. Mas eu prefiro não comentá-las, eu prefiro não usar desse recurso para me afirmar. Porque me foi posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear no rosto todos os dias, para que eu entendesse uma única coisa: é Ele, não eu. Eu até orei para que Deus tirasse isso de mim. Mas Ele me disse: Paulo, é a minha graça, não é sua competência. É o meu evangelho, não é sua reputação. É a minha palavra, não é a sua erudição. É o meu reino, não são os seus projetos. Sou eu, Paulo, não é você. A minha graça te basta, Paulo. Essa é a única coisa que eu quero que você entenda. Eu, não você. Paulo levou um tempo para entender o que João Batista havia entendido muito antes. Convém que ele cresça e que eu diminua. Paulo então falou: eu agora vou dar mais valor às minhas fraquezas. Eu vou dar mais valor às minhas lutas. Porque quando eu sou fraco, isso me põe de joelhos. E quando eu me coloco de joelhos, eu entendo que é ali que eu sou forte. A graça de Deus me faz forte, não a minha eloquência, nem o meu brilhantismo. Então, para terminar, algumas pequenas propostas para a espiritualidade de uma igreja que pretende ser relevante no século 21. A primeira é a importância e a urgência da redescoberta da terceira pessoa da Trindade, da pessoa e da obra do Espírito Santo diante do poder e do avanço da tecnologia. Isso seria um tema para uma outra hora. Mas o que nós vemos hoje é que temos ferramentas e recursos tecnológicos que muitas vezes criam em nós uma presunção. Nós podemos hoje ter uma excelente música nas nossas igrejas. Temos bons instrumentos, bons instrumentistas, bons equipamentos de som. Isso não faz de nós adoradores. Ter boa música não significa ter verdadeira adoração. Nós podemos ter igrejas muito sofisticadas, com muitos recursos, para se tornar uma igreja excessivamente atraente. Temos. Há uns anos atrás, alguém me entregou um anúncio dos classificados do Correio Brasiliense, onde estava escrito: empresário procura pastor para abrir uma igreja. E o nome de um número de um celular. É fácil abrir, é fácil fazê-la crescer, é fácil atrair as pessoas. Agora, outra coisa é fazer dessas pessoas discípulos obedientes de Jesus Cristo. E essa obra é do Espírito, não é nossa. Recuperar o valor do que eu chamaria da teologia da fraqueza como forma de nos livrar do triunfalismo e nutrir em nós uma dependência sadia de Deus e do próximo. Em terceiro lugar, cultivar as disciplinas espirituais. As disciplinas da oração, do jejum, da simplicidade e tantas outras disciplinas que marcaram a formação do caráter cristão
cultivar essas disciplinas como forma de preservar o nosso coração e a nossa mente abertos para Deus e para o outro. Entender que a nossa vocação é a formação de pessoas maduras em Cristo Jesus e não de crentes funcionais eficientes. A espiritualidade diz respeito à formação do caráter da vida de Jesus Cristo. Paulo escreve aos Gálatas dizendo: irmãos, por quem de novo sofro as dores do parto, até ver Cristo formado em vós. Preservar um coração compungido e contrito, como diz Davi no seu salmo confessional, a fim de evitar as armadilhas da arrogância e do orgulho. Um espírito quebrantado e contrito sempre nos conduzirá à realidade sobre quem somos, e não a essa percepção narcisista e falsa. Nesse salmo, Davi mostra a consciência que ele tem de quem ele é. Quando ele se põe diante de Deus, ele percebe quem ele é. Davi tem consciência disso. É essa confissão, é esse coração compungido e contrito que nos ajuda a parar de jogar, de brincar com a vida nossa e dos outros, de manipular, fazer com que os outros e o próprio Deus sejam usados a nosso serviço. É por causa desse coração compungido e contrito que ele assume o seu erro e o seu pecado. Ele não procura se justificar usando o erro dos outros. Todo mundo é assim, todo mundo faz isso. Veja também, ela se expôs demais, eu sou um homem, que eu poderia fazer? Davi não usa nada disso. Ele não diz, fui pressionado, foi consensual, não tive escolha. Não. Adultério é adultério, mesmo sendo consensual. Ele sabe que a sua ofensa atinge Deus, e ele diz, pequei contra ti somente. Fiz o que é mal perante os teus olhos. É a Deus que ele ofendeu antes de ofender Batseba, o marido dela e a sua família. E viver em comunhão. E aí entra a igreja, e a grande relevância da igreja é ser corpo. Ela vai ser relevante para fora, quando a sua identidade interna estiver muito bem formada. Fomos chamados à comunhão com Jesus Cristo e com seu povo. E é dentro dessa comunhão que nós reconhecemos a ação do Espírito através do corpo. Não somos nós que fazemos as coisas acontecerem. É o corpo de Jesus Cristo. É o seu povo. Não são indivíduos iluminados que tornam possível certas realidades. Alguns líderes podem pensar assim de si mesmos, mas estão não só enganados, como estão enganando a muitos. E por fim, o que Paulo deixa claro na sua carta, no capítulo 4 de 2 Coríntios, é que a grande preocupação e única preocupação que Paulo tinha era promover a glória de Deus. Fazer com que Jesus Cristo fosse exaltado. Seja pela vida, seja pela morte. A grande preocupação de Paulo não era ele.
não era a forma como a igreja seria vista pelos de fora, mas como que Deus haveria de ser glorificado. Uma expressão de Paulo na sua carta aos Filipenses é essa: a sua preocupação era ver Cristo sendo exaltado. É por isso que Paulo afirma: para mim, o viver é Cristo. Se separássemos essa sentença, para mim o viver é, muitos de nós preencheria isso talvez dizendo: para mim o viver é a minha família, vivo por ela, trabalho por ela, morro por ela. Outros diriam: para mim o viver é meu ministério ou o meu trabalho. Para mim o viver é, sei lá, meu time, isso, aquilo. É interessante que Paulo estava preso numa situação delicadíssima. E algumas pessoas se aproveitaram da sua prisão para fazer dela um trampolim para se autopromoverem. E Paulo diz: não me importa. Se eles estão pregando a Cristo por ciúme, por inveja, ou sinceramente, isso para mim não faz muita diferença. Desde que Cristo esteja sendo pregado, para mim está bom. Se as minhas cadeias estão promovendo isso, mesmo que alguns usem as minhas cadeias como pretexto para se autoafirmarem, se Jesus está sendo exaltado e conhecido, eu estou feliz, porque para mim, viver é isso. E eu estou mais feliz ainda, porque alguns irmãos, vendo o meu sofrimento, tomaram de uma nova coragem, uma nova disposição, para saírem por aí anunciando o reino de Deus. E se as minhas cadeias servem para isso, e Jesus está sendo exaltado, está bom também, está ótimo, porque para mim viver é isso. E há uma grande chance de eu vir a ser condenado e executado. E se eu for morto, ou tiver que ser executado, para mim vai ser melhor ainda, porque eu prefiro 1000 vezes estar com o meu Senhor. Para mim é infinitamente melhor. Mas se Ele quiser que eu fique com vocês, está bom também, e eu já não sei nem mesmo o que eu vou escolher. Porque se no que depender de mim eu vou, mas se for bom para vocês eu fico. Mas se Jesus é glorificado, está ótimo. Porque para mim, viver é isso. Viver é isso. Essa é a relevância do Evangelho. Essa é a relevância da igreja. Ontem à noite eu estava vendo uma pequena entrevista com esse teólogo que tem se destacado muito ultimamente, o Dr. N.T. Wright. E ele falando o que significa para nós sermos esse povo que promove a glória de Deus. Ele falou: não somos nós que fazemos isso. Ele falou: é como se fosse uma lente angulada, onde através de nós, a igreja de Jesus Cristo é essa lente. Através de nós, a glória de Deus reflete e vai para a humanidade. A humanidade, ao compreender quem Jesus Cristo é e entender o reino de Deus e a ressurreição e a nova humanidade em Cristo, ela volta e esse reflexo volta para Deus, que é glorificado e adorado. Nós somos apenas
apenas o meio através do qual Jesus Cristo revela o seu reinado e o seu sacerdócio na história. Quando a Bíblia diz que somos reinos e sacerdotes, ou reis e sacerdotes, não significa que nós nos tornamos isso, significa que somos essa expressão através do qual o reinado de Jesus Cristo e o sacerdócio de Jesus Cristo se apresenta para o mundo, e o mundo responde em louvor e adoração a Deus na medida em que a criação volta aos propósitos do Criador. Ser relevante, meus queridos irmãos e irmãs, é fazer com que o nome de Jesus Cristo seja exaltado, glorificado. Quando aqueles jovens baderneiros do acampamento do Marcelo voltam aos propósitos do Criador, quando aqueles jovens naquele lugar onde se reúnem e as drogas correm, quando o Evangelho chega com poder e graça e eles voltam e refletem para Deus a sua glória, a humanidade sendo trazida de volta aos propósitos do Criador. Essa é a igreja relevante, a igreja que promove a reconciliação da criação com seu Criador. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pelo Evangelho do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse Evangelho que tem se revelado ao longo da história, promovendo libertação, transformação, fazendo com que homens e mulheres se voltem para ti com alegria, vivendo, ó Deus, essa nova realidade de uma nova criação, uma nova humanidade, promovendo no mundo a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus, livra-nos de olhar para nós mesmos e achar que somos nós que devemos ser relevantes e não o teu Evangelho. Nós que devemos ser exaltados, reconhecidos, admirados, e não a glória do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Que sejamos, ó Deus, esse povo cuja identidade permanece oculta em Cristo Jesus. Que Ele seja grande e nós cada vez menores, que Ele seja sempre exaltado e nós adorando, servindo com alegria e esperança até o dia em que o Senhor haverá de reconciliar todas as coisas. Então seremos um só rebanho e um só pastor. É o que nós te louvamos e te pedimos com grande esperança e expectativa, no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.